Povo de Deus, graça e paz, tudo bem? Irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Amparo, eu quero louvar a Deus por esse momento, onde nós vamos poder compartilhar a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Vinícius, esse homem de Deus que me convidou, me desafiou a estar ministrando a palavra de Deus nesse momento, e eu tenho a certeza, a convicção, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus quer fazer algo muito especial através daquilo que nós temos aqui para partilhar com vocês. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que você é alvo do amor de Deus, a vontade de Deus, antes que você o sirva, antes que você faça qualquer coisa para Ele, a vontade de Deus é revelar para você o quanto você é importante, o quanto Ele te ama, o quanto Ele sonha com você, e depois que você provar desse amor, dessa graça maravilhosa, aí sim você poder transbordar e compartilhar isso com todas as pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o Senhor, Ele tem demonstrado o amor dEle pelas nossas vidas, e com certeza Ele quer usar você para fazer a diferença, compartilhando esse amor maravilhoso, esse amor grandioso que nós todos temos recebido da parte dEle. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Deus maravilhoso, poderoso, que enviou o seu Filho para salvar o mundo, para salvar as nossas vidas, que revelou o seu amor por nós, também nos desafia, né? Depois que experimentamos o seu amor, depois que conhecemos a sua graça, né? A compartilhar essa mensagem. E eu quero falar com você hoje sobre um texto muito especial da palavra de Deus, que é o texto de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, se você está aí com a sua Bíblia, seja sua Bíblia impressa, seja sua Bíblia no celular, no tablet, ou em qualquer outro aparelho, ou mesmo na internet, que você possa abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, verso 5. Eu quero dizer que existem três verdades neste texto que fazem a diferença na nossa vida. Três verdades nesse texto que fazem a diferença na nossa vida. Jeremias 1,5, eu estou lendo aqui a tradução da Bíblia Nova Almeida Atualizada, a NAA, e você pode ler na tradução que você tem aí, tá bom? Pode mudar uma palavrinha ou outra, mas o sentido é o mesmo. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração, meu irmão, minha irmã. Diz assim, eu vou ler o 4 e o 5, Jeremias 1, 4 e 5. Diz assim, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Eu vou ler novamente. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Vamos ter uma palavra de oração antes de nós continuarmos? Se você puder, meu irmão, minha irmã, aí onde você está, colocar a mão sobre o seu coração, faça isso agora, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento e por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Senhor Deus, o Senhor é conhecedor das nossas necessidades, o Senhor é conhecedor de tudo aquilo que precisamos, de tudo aquilo que carecemos. E eu te peço agora, Espírito Santo, fala com cada pessoa, fala com cada um de nós, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, que essa pessoa, Pai, no dia de hoje venha a ser, Pai, liberta, restaurada, avivada, fortalecida, Pai, que seja, Pai, um momento maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, olha que coisa interessante. Esse texto
nos mostra uma experiência que o profeta Jeremias teve com o Senhor. Em algum momento da sua vida adulta, Deus aparece para ele. Nós não sabemos todos os detalhes disso, mas Deus aparece para Jeremias e Deus revela para Jeremias algumas verdades que são fundamentais para a sua vida, para a sua identidade e para o seu chamado. Então, Jeremias ele tem uma experiência com o Senhor, uma experiência sobrenatural, uma experiência maravilhosa, onde Deus revela para ele coisas a respeito dele que ele não sabia, mas essa direção, esse discernimento que Deus lhe dá, passa a fazer diferença na sua trajetória e na sua jornada. Meus irmãos e minhas irmãs, eu e você precisamos de um momento com o Senhor, de uma experiência com o Senhor, aonde Ele coloque, aonde Ele faça brotar no nosso coração, na nossa mente, essas verdades a respeito de nós, que às vezes nós não sabemos, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Sabe, meu irmão, eu percebo aqui no texto, se você começar a ler sobre a história de Jeremias, aqui no capítulo 1, você vai perceber que ele é de uma família de sacerdotes. Ou seja, Jeremias cresceu vendo seus familiares servindo ao Senhor no templo, vendo seus familiares oferecendo ao Senhor as suas ofertas, cuidando das coisas sagradas. E mesmo servindo ao Senhor no templo, mesmo vivendo numa família de pessoas consagradas ao Senhor, Jeremias teve uma experiência com Deus que transformou a sua história e a sua vida. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã? Que eu e você podemos ter uma vida com Deus, podemos, às vezes, quem sabe, frequentar a igreja, podemos ter um tempo de caminhada sendo metodista, servindo ao Senhor, mas pode ser que Deus queira em algum momento nos dar uma experiência onde Ele ainda vai nos revelar coisas importantes, coisas fundamentais que vão transformar, que vão edificar a nossa vida. Sabe, queridos, um dos grandes dramas do nosso tempo é que nós temos muitas pessoas, às vezes, dentro das igrejas, que estão ali, estão fazendo algo para Deus, mas às vezes ainda não sabem quem são em Deus, não sabe o que Deus tem para suas vidas, não sabe o que Deus está fazendo. Às vezes nós temos pessoas que estão servindo ao Senhor e fazendo coisas para Deus, porque elas estão buscando conhecer o amor de Deus. Elas não fazem porque se sentiram amadas, elas fazem as coisas de Deus para tentar se sentir amadas, mas na verdade o que Deus quer é revelar o seu amor para nós. E que tudo aquilo que a gente faça para Ele seja uma expressão desse amor que Ele tem para a nossa vida, seja uma resposta a tudo aquilo que Ele tem para nós. E sabe, irmãos, eu costumo dizer que grande parte do discipulado, grande parte do trabalho que pastores, pastoras, discipuladoras, líderes cristãos, em geral, tem na sua caminhada com o povo de Deus, não é somente falar das verdades de Deus, falar das convicções, das certezas que nós temos baseados na palavra de Deus, mas é também destruir as mentiras que o diabo vai colocando na mente das pessoas. Irmãos e irmãs, não se engane, existem muitas pessoas dentro das igrejas de uma maneira geral, que estão ali buscando servir a Deus, fazer o seu melhor para Deus, mas quem sabe, dentro da sua cabeça, e isso afeta diretamente as suas emoções, seu coração, se sentem rejeitadas, não se sentem amadas pelo Senhor, não sentem que são usadas por Deus, não sentem que Deus tem um plano para a vida dela. Às vezes ela ouve isso, mas aquilo não é uma convicção. Então, no nosso processo de caminhar com o Senhor, no nosso processo de crescer com Deus, o que Deus faz é tanto destruir essas mentiras ou esses sofismas que existem dentro da nossa mente, e o que Deus vai fazendo é colocando verdades, convicções que vão sustentar a nossa vida. Irmão, irmã, eu me lembro que quando Jesus se batizou e quando Jesus também esteve ali no Monte da Transfiguração, o Pai, com uma voz maravilhosa, disse para ele: Tu és o meu filho amado,
em ti me alegro, ou em algumas traduções, em ti me comprazo. Olha que verdades maravilhosas. Tu és o meu filho, tem a ver com identidade. Tu és o meu filho amado, você é o meu filho amado. Em ti eu me alegro, você me traz alegria. Perceba que Deus afirmou Jesus com verdades que têm a ver com a nossa vida, porque a vontade de Deus é que nós possamos nos sentir esses filhos, pertencentes a Ele, filhos amados, que nós somos amados e que trazemos alegria para o nosso Pai. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós estamos, como eu disse, às vezes na igreja, mas nós não temos verdades que chacoalham a nossa alma, que transformam a nossa vida e que dão direção para tudo aquilo que a gente faz. Sabe, querido, foi tão importante para Jeremias ter essa experiência com Deus, aonde Deus revelou para ele quem ele era, aonde Deus falou de coisas da identidade do ministério de Jeremias que fizeram toda a diferença. A minha oração no dia de hoje é que, quem sabe, toda a sua história com Deus é construída em cima de informações. E eu quero, querido, a minha oração é para que o Senhor te dê experiências que gerem convicção a respeito da sua identidade, da sua vocação. É tão lindo a gente ver na Bíblia que Deus proporcionou experiências para homens e mulheres com a sua pessoa, com o seu espírito, e essas experiências transformaram a sua vida. Sabe, nós podemos ter muitas informações, mas se as informações a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus, se as informações que nós tivermos sobre tudo isso não se transformarem em convicções que trabalham na nossa mente, no nosso coração, isso não vai mudar a nossa vida, isso não vai inspirar a nossa vida. E aí, irmãos e irmãs, o que Deus fala aqui para Jeremias, eu quero compartilhar três coisas que Deus falou para Jeremias nesse texto e que tem a ver comigo e com você também. A primeira coisa que Deus fala para Jeremias, quando a palavra do Senhor veio a ele, Deus fala assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, quando sua mãe e seu pai ainda não pensavam em você, eu já pensava em você. Eu conhecia você, Jeremias, porque eu construí a sua história. Perceba, irmão e irmã, que baseado nesse texto, ninguém vem ao mundo por acidente, ninguém vem ao mundo por acaso. Quantas pessoas que às vezes acreditam que o seu nascimento é fruto de um acidente, é uma coisa com falta de planejamento, que a sua vida é uma vida que aconteceu ao acaso, sem propósito, sem rumo nenhum. E eu quero dizer para você que por mais que o seu pai e a sua mãe não te planejaram, e às vezes você ouviu isso, né? Você ouviu isso ao longo da sua existência, ao longo do seu desenvolvimento, teus pais dizendo para você que você não foi planejado, você não era esperado, e às vezes isso machuca você. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus sonhou com cada um de nós, quando nem nosso pai, nem nossa mãe tinha consciência de que nós viríamos ao mundo. Eu e você não somos um acidente, eu e você não somos fruto do acaso, eu e você nascemos no coração de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes o diabo, ele usa esse argumento de que nós somos um acidente para atrapalhar as nossas vidas. Quantas pessoas que são indiferentes à vida, ficam apanhando das circunstâncias da vida, até mesmo dentro da igreja, porque elas acham que a vida delas não tem propósito nenhum, não tem sentido nenhum, e isso é uma grande mentira, porque ainda que as pessoas da nossa família ou aqueles que nos criaram não pensaram na gente, Deus estava pensando em nós. E é tão interessante que a Bíblia vai nos falando a esse respeito.
o Senhor, ele nos conhecia. A Bíblia diz, irmão, irmã, que Deus nos conhecia quando éramos substância ainda informe, quando não havia forma. Deus já nos conhecia. No dia de hoje, nesse momento, eu quero que você pense na sua história e pense que Deus sonhava com você. Meu irmão, minha irmã, e aí eu quero falar um pouquinho do papel da oração. Muitas vezes a gente usa o recurso que Deus nos deu da oração, essa experiência maravilhosa de buscar a presença dele, e muitas vezes as pessoas oram e elas apresentam a Deus tudo aquilo que o coração delas produz. Mas a vontade de Deus é que a gente use a nossa oração não para apresentar a Ele somente aquilo que a gente quer, porque aquilo que a gente quer, com certeza, Deus pode nos dar. Mas Deus quer que a gente use a oração para perguntar para Ele que nos criou o que Ele tem para a nossa vida. Com certeza, meu irmão, minha irmã, o que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que aquilo que o nosso coração pode projetar ou pensar. O que Deus estava falando para o profeta Jeremias é: eu sonhei com você, eu te conheci no ventre da tua mãe, naquele lugar, antes mesmo do ventre, antes de formá-lo no ventre, né? Deus diz: eu já o conhecia. E eu creio que essa palavra que o Senhor ministrou na vida do profeta Jeremias serve para mim e para você também. Se você hoje está vivendo um momento difícil na sua vida, saiba que Deus, ele te conhece e ele não te criou para você viver ao acaso. Ele te criou com um propósito. E ainda que existam momentos difíceis na sua vida, a certeza dos propósitos te sustentam. Sabe, meu irmão, minha irmã, sabe por que eu e você precisamos entender que Deus nos criou, mesmo antes de nós sermos formados lá no ventre materno, Deus já nos conhecia? Porque se Ele nos conhecia, Ele estabeleceu um propósito. E nesse momento em que o mundo está vivendo uma loucura, é essa convicção do propósito de Deus que nos sustenta nessa e em várias crises pelas quais nós possamos passar. Eu tenho dito, irmão, que não há problema em sofrer, não há problema em ter crise, não há problema em ter adversidade, não há problema em ter dificuldade, desde que a gente viva tudo isso debaixo de um propósito. Ainda que a gente não enxergue todos os detalhes, mas que a gente tenha certeza de que Deus está no controle e ali na frente Ele já preparou algo melhor. Em especial, abrindo um parênteses aqui a respeito desse tempo de pandemia, eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que nenhuma tempestade dura para sempre. Esse momento é um momento difícil que nós estamos vivendo, mas Deus não perdeu o controle do mundo. Com certeza, esse momento difícil vai passar e nós poderemos glorificar a Deus por passarmos por essa tempestade. Muitas vezes, as tempestades, elas geram medo, elas geram pavor na gente. Às vezes elas nos pegam desprevenidos e muitas vezes as tempestades, elas geram até estragos e estragos grandes, como essa tempestade do coronavírus. Mas nenhuma tempestade dura para sempre, uma hora vai passar. Pode ser que você esteja vivendo essa ou qualquer outra tempestade que esteja gerando um grande transtorno na sua vida. Fique tranquilo, essa tempestade vai passar e Deus não perdeu o controle do universo. Deus não perdeu o controle sobre as tempestades. A tempestade vai passar. E se lembre disso, Deus te criou com um propósito. Fique firme no propósito. Ainda que você esteja vivendo um momento de dificuldade, Ele te conhecia, e você não é um acaso, você não é um acidente, você é alguém escolhido pelo Senhor. A segunda coisa que Deus diz para Jeremias, que mexe muito comigo, é que o Senhor diz assim: e antes de você nascer, eu o consagrei. Irmãos, essa expressão eu consagrei, ela é maravilhosa, porque tem a ver com propósito. Eu separei. O que Deus está dizendo para Jeremias é que Deus o escolheu e o separou para algo especial antes mesmo do nascimento dele. Para pensar. Isso revela
a graça de Deus, porque Jeremias não tinha nenhuma habilidade para apresentar para Deus, ele não pediu nada para Deus, foi Deus que na sua graça o escolheu de maneira maravilhosa. E é assim que Deus escolhe os seus homens e mulheres que ele vai usar. Deus não escolhe por habilidade, Deus não escolhe porque a gente pediu, Deus nos escolhe através da sua graça de maneira intencional. Sabe, querido, do mesmo jeito que Deus conhecia Jeremias, a Bíblia também nos mostra que Deus consagrou, Deus colocou um propósito, Deus deu uma vocação. E aí eu quero dizer uma coisa para você, ainda que o momento do seu chamado, né? E esse foi o momento do chamado de Jeremias, ainda que o momento do seu chamado aconteça na idade adulta, ou na adolescência, ou em qualquer outro momento da sua vida, isso não quer dizer que Deus está decidindo ali, porque Deus já sonhava com você. Uma coisa é a vocação que você recebe de Deus, né? Esse propósito para revelar o Senhor através da sua vida, porque a gente costuma dizer que a nossa vocação é a forma como nós revelamos o Senhor através da nossa vida. Ainda que você se sinta chamado em algum momento, que o chamado é esse momento onde Deus desperta a nossa consciência através de uma verdade em relação a nós. Então o chamado é o momento onde Deus nos mostra o que Ele já tinha nos escolhido para fazer há muito tempo. Sabe, querido, você e eu recebemos a nossa vocação quando nós fomos criados, além de Deus nos conhecer. Ele já nos deu um propósito, uma vocação. Que às vezes nós descobrimos isso na nossa adolescência, às vezes numa fase mais adulta, ou às vezes até na infância. Mas Deus vai revelando a sua vocação a nós, e esse é o momento que a gente fala que é o nosso chamado. Mesmo Jeremias, nascendo numa família muito especial, numa família de sacerdotes, foi no seu momento, numa fase adulta, que Deus revelou coisas maravilhosas para ele. Sabe o que eu penso aqui, meu irmão, minha irmã? Pode ser que você esteja ouvindo essa palavra e você ainda não saiba qual é a sua vocação. Você não teve ainda uma experiência com o Senhor, onde Ele plante uma verdade a teu respeito, a respeito do que Ele quer fazer na sua vida, através dela e apesar dela também, né? Eu costumo dizer isso, que Deus quer fazer em nós, através de nós e também apesar de nós, porque Ele faz através, por meio da sua graça. Assim como Jeremias estava consagrado desde o seu nascimento, ou seja, separado para uma função especial, eu creio que toda pessoa no corpo de Cristo tem um propósito. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios que nós somos o corpo de Cristo. Para pensar no corpo humano. Não existe parte no corpo humano que não tenha propósito. Se está no corpo, é porque tem um propósito. Se você está na igreja, é porque você tem um propósito. Se você não está vivenciando o propósito para o qual o Senhor te designou, te chamou, você precisa falar com Deus, conversar com o seu pastor e orar para que você possa descobrir o chamado de Deus, o propósito de Deus ter te colocado nesse lugar. Com certeza existe uma parte no corpo que é você, e você precisa desenvolver essa parte com excelência, não para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor Jesus. Então Jeremias já tinha sido consagrado, separado para algo, mesmo antes dele nascer. Com certeza, eu acredito. Eu não nasci, meus irmãos e minhas irmãs, eu não nasci na igreja. Minha família não era evangélica, não era cristã, e nós conhecemos a Jesus quando eu era um adolescente. Mas eu acredito que mesmo conhecendo Jesus na minha adolescência, antes de eu nascer, Ele já tinha me separado para algo especial. Eu não sei, às vezes a tua história de vida é muito triste, às vezes a tua história de vida é uma história de sofrimento, às vezes as pessoas se perguntam por que eu não me converti antes. Você não precisa se preocupar com isso. O que importa é que, independente das lutas e dos caminhos que você seguiu até agora, daqui para frente você sabe que o Senhor te separou para algo especial. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida.
Para fechar, meu irmão, minha irmã, além de Deus conhecer Jeremias e além de Deus consagrar ele, a Bíblia diz que Deus o constituiu profeta às nações. E a palavra constituir aqui tem a ver com legitimidade para falar e agir em nome de Deus. E eu quero dizer para você que eu e você, como igrejas, somos embaixadores do Senhor nessa terra. Deus nos chamou para representar, para expandir o seu reino sobre a face da terra. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus não apenas nos conhece antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Deus não apenas nos consagra, ou seja, nos separa para um propósito, para uma vocação antes de nós nascermos, mas Deus também nos dá a legitimidade, nos constitui para falar e fazer em nome dele. Para pensar nisso. A Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos e filhas do Senhor, dos filhos e filhas de Deus. Não basta apenas ser conhecido por Deus, não basta apenas ter um propósito, tem que ter legitimidade. E eu digo que a legitimidade que nós temos com o Senhor, nós alcançamos através da nossa busca a presença de Deus e a unção do Senhor. A unção legitima o propósito de Deus para a nossa vida. O nosso chamado, o nosso ministério é legitimado pelo poder de Deus que age através de nós. Irmãos e irmãs, eu e você podemos ter muita habilidade em impressionar pessoas, mas é só a unção do Senhor agindo na nossa vida e através dela, através da graça de Deus, que vai impactar, que vai influenciar e que vai mudar a vida de pessoas. Um dos problemas de hoje é que muitas vezes nós podemos até impressionar as pessoas, mas não é isso que muda o mundo. O que muda o mundo é quando o povo de Deus, através da unção de Deus, que manifesta o poder de Deus, age nesse mundo fazendo aquilo que Deus quer. Hoje nós estamos vivendo o quarto domingo do mês, que o quarto domingo é o domingo, todo culto é um culto missionário, mas em especial no quarto domingo nós damos essa ênfase. E eu quero dizer que a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, é que você possa ter clareza de que Deus te conhece, Deus te criou, você não é um acidente, Ele te deu um propósito, Ele te consagrou. E Ele quer te constituir, Ele quer te encher da presença, do poder e da unção dEle para fazer a diferença onde você estiver. Você que é da Igreja Metodista em Amparo, né? Que você seja cheio do poder e da unção de Deus para fazer a diferença aonde você for. Sabe, queridos, nós precisamos disso porque muitas vezes as pessoas elas tentam fazer muito para Deus, para gerar transformação. Mas eu quero dizer que se você for cheio de Deus, se você for o que Deus quer que você seja, por onde você for, você vai fazer a diferença, sem precisar se esforçar, porque isso é você. A presença está em você e faz diferença através de você. Quero louvar Deus por esse tempo e se você foi tocado por essa palavra, mais uma vez eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, e eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse meu irmão, minha irmã, que ouviu essa palavra. Pai, quem sabe na vida de algumas pessoas, Pai, algumas mentiras do inferno têm que ser destruídas, porque essas mentiras, Pai, estão lutando contra a Tua verdade. Estão tentando, Pai, fazer essa pessoa não discernir, não entender aquilo que o Senhor tem para ela. Pai, manifesta a Tua glória em nome de Jesus. E eu te peço, Deus, abençoa, Senhor, ajuda cada pessoa que ouvir essa palavra a entender que nós não somos um acidente, nós somos sonhados pelo Senhor. Ajuda-nos, Deus, a entender, Pai, que o Senhor nos reservou para um propósito no corpo de Cristo. E, Pai, nos ajuda a entender que o Senhor quer nos constituir para agir em Teu nome, Senhor, para fazer a diferença. Abençoe, Deus, a semana deste povo. Dê ao Teu povo paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma ótima semana.